Oi, oi, oi! Se você é mulher, é mãe, se você ainda não é mãe, mas quer ser mãe, e se você é estudante ou estuda, ou quer dar aula, ou quer performar na sua carreira e tem super dúvida na sua conjugação de carreira e maternidade, esse vídeo é para você. Muitas pessoas, muitas alunas minhas, muitas clientes me perguntam assim: Roberta, por que você deixou a carreira universitária? Sejam todos bem-vindos, e você que está aí e não me conhece, eu sou Roberta Galvani, administradora, fui professora universitária por 10 anos e hoje eu tô aí, né, psicóloga em formação, atendendo como Master Coach já há mais de 8 anos. E o que me levou a interromper essa carreira universitária? Realmente não foi nenhum desgosto pela profissão, pelo contrário. Quem me conhece, quem trabalhou comigo, sabe que eu amo dar aula e aqui no escritório a gente continua dando aula. E nesse período todo onde eu transitei de carreira, né, entre administradora, gestora, consultora, professora universitária, algo na minha vida como mulher aconteceu e na sua pode estar acontecendo. Então conta pra mim aqui, se você tiver dúvida, né? Se eu caso, se eu faço doutorado, se eu vou ser professora, se eu assumo mais uma pós-graduação ou se eu fico em casa com os meus filhos, conta aqui pra mim qual é a sua dúvida, porque esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você, mulher, que muitas vezes em muitos momentos disse pra mim: Roberta, eu tô super confusa e eu não sei o que eu faço, porque por mais que eu trabalhe, por mais que eu conquiste, sempre fica uma culpa dentro de mim e a gente vai precisar aprender a lidar com isso, que é lidar com culpa, lidar com vazio e lidar com escolhas. Foi isso que eu fiz. Então, se você tá querendo saber sobre a minha carreira como professora no dia de hoje, fica até o final. Bom, uma das perguntas que mais me fazem assim: mas por que, prof, você deixou essa carreira? Não foi pelo salário, né? Na época a gente não tinha um salário ruim, eu não sei como tá hoje, mas não foi por isso. Até o primeiro filho, na verdade, a minha primeira filha, Maria, eu fui professora universitária e conseguia conciliar todos esses papéis. Quem conhece a gente aqui sabe que eu e o Rubem não temos família, próximos, muitos amigos queridos. Mas nessa época onde eu fui mãe pela primeira vez, muitos amigos também foram pais e aí tava cada um tentando lidar ali com o quê? Com a sua adaptação. E o que acontece nesse tempo todo, né? Além dos hormônios mudarem, do corpo mudar e da gente ter que se adaptar entre o papel maternidade e o papel profissional, o papel esposa e o papel mulher. O que acontece é que tem pressão e a gente tem demanda e a gente tem cobrança e as pessoas, que não sei se você é como eu, mas se você me conta aqui, vê se você se identifica. Eu gosto de entregar e entregar muito bem as coisas, exatamente. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito e me envolvo, sou muito animada. Contexto, mas também no contexto de ser mãe e ser a melhor mãe, né? A gente então às vezes tem que fazer uma escolha e nesse momento entre dar conta de 2 bebês, porque aí eu tive o segundo filho, então até a primeira deu para conciliar a mulherada. Em alguns momentos a gente continua a vida, mas em outros a gente realmente vai ter que fazer uma escolha. E aí então, há 11 anos atrás, quando o Lucas chegou, que é o meu segundo filho, a universidade virou para mim e disse assim: olha, ou tu pega 40 horas ou nada feito. E naquela época eu dava só 12 horas, eram 2 turmas e monografia, e eu dava conta e eu pensei, bom, como que eu vou deixar 2 crianças, mais o meu marido sozinho em casa e administração? Na época eu era professora para o curso de administração, sabe, que é noturno, então eu ia estar todas as noites fora. E aí então foi muito difícil para mim. Eu me lembro que numa reunião onde a gente estava decidindo ali todo o desfecho da minha carreira acadêmica de 10 anos, eu fui ponta muito firme, eu fui muito teimosa e eu dizia não, eu quero 12 horas e não, eu quero 12 horas e não tinha essa opção.
A opção que eu queria não tinha, ou era tudo ou era nada. E aí então, nesse momento, a universidade se posicionou e eu tive que sair, e realmente foi então a decisão que eu tomei, ficar somente no meu escritório. E fui me realizar como professora, então, via Sebrae, Sebrae Nacional em todo o Brasil e Sebrae aqui no estado. Então, algumas pessoas também me conhecem como consultora do Sebrae, né? Há uns anos atrás aí, que foi também uma época de transição de carreira, né? Mas eu sempre amei a sala de aula. Para mim, uma das minhas forças que eu tenho, que é, né, a mente aberta, o amor ao aprendizado é uma das grandes. Eu tenho excelentes professores dos quais eu tenho contato até hoje, e eu quero registrar aqui que cada um deles são como se fossem luzeiros que brilham para mim, e eu espero ter sido um pouquinho para os meus alunos do que eles foram. Então, se você foi meu aluno, deixa aqui uma lembrança que você tem da época que eu fui professora. Aí alguns me perguntam assim, como é que você era? Você era terrível como você é coach? Gente, a gente tem que melhorar na vida, né? Então eu acho que quando eu comecei, foi assim muito difícil. Eu era recém-formada, eu tinha 25 anos e eu estava na universidade dando aula. E quando eu logo me formei, no ano, né, de 1999, 2000 eu vim para cá, para o Tocantins, eu assumi muito a responsabilidade, que foi toda a minha vida, pagar todas as minhas contas, né? Eu estava aqui sozinha com meu irmão, né, me ajudando, os amigos, e eu assumi muita responsabilidade, que foi pegar um hospital para administrar muito grande, com mais de 500 funcionários, e 4 salas de aula. Então eu trabalhava muito. Eu era uma menininha, né, muito magrinha, e a coisa mais legal, me perguntaram assim, qual foi a coisa mais legal? Eu aprendi muito na minha vida. Eu sempre fui muito metida, tá? Então, assim, quem me conhece às vezes acha até que eu sou um pouco arrogante, e eu registro que não é uma arrogância no sentido de querer ser a melhor, não. É porque eu gosto de desafio, eu gosto de fazer acontecer, e eu gosto de aprender com isso. E eu me lembro que eu estava numa terra nova, né? Era Araguaína nessa época, e eu queria desbravar minha carreira, desbravar um mundo, aprender e estudar e dar aula, e trabalhar, né, e ganhar dinheiro, era o que eu queria. Então, essa foi uma das minhas boas lembranças que eu tenho, né? Existiram muitas coisas legais, sabe? O reconhecimento dos alunos, o respeito. Eu dei aula para prefeitos, para deputados, vereadores, para pessoas, né, para várias autoridades. Eu tive contato com pessoas que eram bem mais velhas e experientes do que eu em muitas áreas da minha vida, e a coisa mais legal foi o respeito que essas pessoas tiveram comigo. Nunca ninguém me desrespeitou em sala de aula. Aconteceu alguma coisa ruim? Bom, eu não diria que foi um desrespeito, porque hoje, tendo um entendimento que eu tenho de psicologia, uma vez, né, um aluno me atacou em sala de aula, ele estava colando, era um senhor, ele realmente tinha um transtorno mental que hoje eu identifico, né, hoje a gente consegue fazer uma leitura do que é doença, do que é transtorno e do que é falta de educação. A gente tem, às vezes, nas pessoas um pouco de cada coisa, mas essa é uma lembrança ruim que eu tenho, né? E da sala de aula ficam as coisas boas. Então fica aqui, ó, para você que estava querendo saber um pouco da minha história, né? Algumas pessoas me dizem assim, e você voltaria? Eu acho que eu sempre voltaria se houvesse uma oportunidade que realmente não competissem com valores que são tão importantes para mim, que foi, né? Hoje meus filhos que eram bebês estão adolescentes, e eu sinto que é muito bom ter tomado a decisão que eu tomei. Por isso que, se você é mulher e você às vezes se sente culpada, né, por ter dedicado mais à casa, ser dona de casa, ser mãe, ser filho, ser esposa, às vezes a gente acha que isso não é nada, e isso é um poder muito grande que se tem, desde que se tenha o respeito, desde que você respeite.
e desde que faça sentido para você. Existem muitas mulheres que encontram sentido nisso e que encontram seu devido valor, e muitos homens que dão valor a isso. O que é ruim é a mulher tomar uma decisão dessa, onde ela mesmo não valoriza, aonde ela não vai, né, exercer a maternidade, ou não vai exercer esse cuidado com a casa e com o esposo. E quando ela faz, ela não é, e se ela não é valorizada, tá? Então isso é muito ruim mesmo. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser construída, dialogada, mas claro, para mim foi uma escolha. Então eu acho que eu senti vontade de vir partilhar com você hoje isso aqui, nesse dia muito importante que é dia do professor, né? Eu cresci com as minhas irmãs dando aula, minhas irmãs fizeram magistério, e mesmo eu não tendo feito magistério, eu sempre brinquei de professorinha, e eu sempre gostei de dar aula, e sempre gostei de aprender. E hoje, aonde eu exerço isso é aqui no meu escritório. Então as pessoas das empresas, as equipes, as mulheres, que são as que eu mais tenho contato, que são grupos femininos, né, do universo feminino, onde a gente vem mesmo desmistificar esse valor e trazer esse sentido para a vida, da natureza do feminino, que eu acho que a mulher ela tem muito valor, sim, na essência maternal, na essência da casa, na essência da esposa, e por que não na essência da carreira que ela quiser. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser, sim, e com os homens também ajudando, desenvolvendo e compartilhando. Eu acho que a gente tem muito que construir aí. Então, se eu voltaria, claro que eu voltaria, é uma coisa que me chama, que me brilha os olhos, né? E que realmente, numa dada oportunidade, no momento que eu tiver, quem sabe, por que não, tá? Se eu tenho dicas para quem tá começando agora. Gente, uma coisa que é muito importante, para mim foi sofrido o quê? Planejar a aula. Porque eu me formei em administração, eu me lembro quando meu esposo, que é formado em direito, também foi ser professor. Então a gente não fez pedagogia, a gente não fez nenhum tipo de formação magisterial. E planejar uma aula exige um critério, um cuidado. Então uma dica fundamental: planeje suas aulas, começo, meio e fim, planeje suas avaliações, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante, tem alguns professores meus que eu tenho, né, muito carinho, não transfira para o seu aluno aquilo que não está bem com você, sabe? Eu acho que quando o professor está bem dentro da sala de aula, ele não julga o aluno, ele não faz comparações, né? Ele não precisa ser um professor maldoso, ele não precisa ser perverso, ele não precisa ferrar ninguém, ele dá dicas, ele cresce junto com os alunos ali. Então essa é uma dica poderosa, né? Tenha bom humor na sala de aula, porque tem alguns professores que realmente, né, com humor ruim, o aprendizado fica ruim. Então, se você quer ser professor, é uma dica que eu dou, tá? Que você cuide do seu humor, que você cuide das suas coisas, que você não misture sua vida pessoal com a sua vida profissional. Os exemplos em sala de aula, né? Muito cuidado, porque a gente realmente é referência, então ter esse cuidado com a invasão de privacidade. Eu conheço professores, isso nunca aconteceu comigo, mas eu conheço professores assim que têm esse hábito e levam muitos alunos para sua casa, e isso às vezes compromete a relação, tanto de amizade quanto a relação profissional. É um cuidado que se tem que tomar, porque para alguns funciona, para outros não. Então eu sempre gostei de manter essa questão muito mais dentro de uma formalidade. Isso é de cada pessoa, não impede ser simpática, ser festeira, ser amiga. Eu acho que essa é a maior dica: construa na prática com seus alunos. Eu me lembro das coisas mais incríveis que eu pude realizar com os meus alunos, foram os eventos que a gente fazia. E dentro desses eventos a gente tinha que administrar recursos financeiros, pessoas, recursos tecnológicos, a gente tinha que divulgar, a gente tinha que fazer acontecer. E sem dinheiro. Então a gente tinha que arrumar patrocínio, a gente tinha que trabalhar em equipe. Claro, gente, que sempre tinha quem não trabalhava. Claro que tinha quem copiava, quem não acreditava, mas sempre tinha quem fazia. E eu hoje, os meus olhos brilham
quando eu vejo que os que mais faziam são os alunos que realmente, né, se despontaram no mercado. Alguns são até melhores do que a gente em muitos aspectos, e profissionalmente a gente tira o chapéu para cada um deles. Se os meus colegas professores, se tinha diferença, se eu sofri preconceito e sofro até hoje. A gente sofre preconceito por ser diferente, por ser mulher, por ser negra, não, por ser branca também, por ser homossexual, não, por ser heterossexual também. A gente sofre preconceito por ser pobre, por ser rica, pelo carro que a gente anda, pelo jeito que a gente faz, se a gente é bonita, se a gente é feia. Então, assim, sempre vão arrumar alguma coisa para falar de você, sempre vão arrumar alguma coisa para cutucar você. Então, realmente, né, um dos preconceitos que eu já ouvi, né, o que você tá fazendo aqui? Você não precisa dar aula, né? Você trabalha por hobby. Então, a gente ouve essas coisas. E o que a gente faz? A gente faz cara de paisagem, porque senão, se a gente der um soco, a gente ainda é processada, né? Então, dá vontade. Como é que você fica quando você sente que você está sendo injustiçada, ou quando você está sendo, né? As pessoas estão agindo de forma preconceituosa com relação a você, a tua família, ao teu poder econômico, aquisitivo e tudo mais. A gente olha para todas essas pessoas e para a forma de pensar delas, e a coisa que eu aprendi a fazer é me colocar no lugar delas. Às vezes a vida delas está tão ruim que o que elas podem pensar? Elas podem pensar assim, que Deus olhou melhor para você, ou que você teve mais sorte, porque aí fica menos ruim para elas, né? Que para você a vida foi mais fácil, mas não, né? Então algumas pessoas vão sempre julgar você melhor do que elas por algum motivo ou outro, e cabe a você, então, decidir se isso é um bullying, se isso é preconceito, ou seja lá o que for. Eu não quero nem saber. Eu lamento, né? Mas já sofri, tô te contando aqui que existe sim, alguns homens que realmente, quando percebem que a gente, enquanto mulher, tem alguma característica ou alguma coisa que chama atenção, então eles querem estar mexendo com a gente, principalmente se a gente se aproxima mais de um amigo ou mais de outro. Tem comentário também, tem comentário com o aluno. E aí aí fica mais uma dica, tá? Assim, se você tá bem resolvida com você, você passa bem por isso, e às vezes você nem percebe, isso nem te impacta, nem te incomoda. Se você não tá muito bem, eu recomendo que você leve para algum lugar onde você possa conversar. Uma psicoterapia, um coach, um padre, um orientador, um pastor, alguém que realmente você confie esse assunto e que possa te dar boas dicas de orientação, e que não vai te colocar numa caldeira, e que também não vai te julgar. Porque às vezes você vai contar alguma coisa para um amigo e às vezes você escuta assim, não, mas você fez por merecer. E às vezes não, às vezes você não fez por merecer. Às vezes você só estava ali naquele momento, naquela hora, e aquilo chegou até você, tá? Erros e acertos, estão me perguntando aqui, então eu vou contar alguns erros que eu cometi. Gente, eu já deixei de, às vezes, estudar o conteúdo como eu deveria ter estudado, de planejar como eu deveria ter planejado. Às vezes comi bola numa correção de prova, isso é um erro terrível, né? Quando a gente tem que estudar um dado assunto e dominar, e às vezes não deu tempo, a gente não domina. Então eu já tive saia justa por isso. Um erro que eu acho que foi banal, né? Que às vezes a gente acreditar no aluno, a gente cai na história, né? O aluno às vezes mente pra gente, e aí o que acontece? Às vezes a gente é injusto com aquele que tá falando a verdade, e a gente cai na história daquele que às vezes ganhou a gente na mentira. Então é muito difícil mesmo lidar com pessoas, e eu tô aprendendo a lidar com isso. Acertos que eu tive, eu com certeza faria tudo de novo, eu daria aula, eu passaria as vergonhas que eu passei, eu me sobrecarregaria de novo, porque eu estudei muito, eu aprendi muito, eu incomodei muitas pessoas, mas eu construí muito.
Algumas pessoas não gostam, não gostaram de me ter como professora, isso é um fato. Mas eu vou pedir para você que, se você assistir esse vídeo aqui, se você lembra coisas boas, por favor, deixa aqui, né? Deixa o seu comentário. Se você tiver dúvidas sobre essa carreira, eu acredito ainda que vale a pena. Eu conheço muitas pessoas que continuaram nessa carreira. Grandes amigos, fiz grandes amigos, esse foi um acerto. Fiz grandes amigos no meio universitário. Acredito que a gente só vai construir uma vida melhor, relacionamentos melhores, uma carreira. Eu realmente acredito que a gente só vai para frente com conhecimento e com educação. Eu acredito que a gente, nesse mercado todo, né, variado, de profissões novas, de coisas novas, a gente só vai para frente estudando, né? Então hoje eu não estudo só psicologia, não. Eu estudo muito sobre muitos outros assuntos, né? Sobre marketing, sobre comunicação, sobre imagem. Por quê? Porque a gente lida com isso toda hora, todo tempo. E esse foi um grande acerto, que eu acho que foi o maior acerto. Não ter medo do desconhecido, não ter medo de dizer sim. E na hora que eu tive que dizer não, eu me desapeguei. Então, eu registro aqui, eu me lembro, gente, há uns ainda 3, 4 anos atrás, eu recebi sim. Eu quero agradecer aos meus colegas que nunca esqueceram de mim. Então, eu recebi alguns convites para dar aula em pós-graduação. E os meus colegas que me convidaram vão lembrar disso se estiverem assistindo esse vídeo, porque era muito difícil dizer não para mim. Então eu não me desligava, né? Eu vibrava, porque acho que por uma questão um pouco também, não só de gosto, mas de vaidade, que eu acho que é muito bom dar aula, né? É um status ser professor, então isso aí realmente também me enchia a bola, sabe, gente? Era um pouco de vaidade, sim, hoje eu faço essa leitura. Mas era um gosto pelo conhecimento muito grande, e quando você tem que dar uma aula, você tem que estudar, né? Então você tem que dominar aquele assunto, e isso era muito bom. E aí, então, eu me lembro que a última vez que me convidaram, eu demorei aí bem umas 2 horas para redigir um e-mail dizendo que não. E explicando por quê, mas eu estava fazendo aquilo para mim. Não era para a pessoa, não é porque era difícil dizer não para a pessoa, era difícil dizer não para mim, mulher. Era difícil dizer não pro meu ego vaidoso, de status, que queria sim. Queria estar dando aula, queria estar ganhando aquela grana no final de semana e queria ter sim o status, o respeito de ser professora de pós-graduação. Isso é muito bom para a carreira. Mas quando eu pensei no que isso acarretaria, né, 30 horas fora de casa no final de semana, que eu teria que planejar essas aulas, que eu teria que corrigir prova, que eu teria sim, que na hora que eu chegasse cansada em casa, quando a gente chega depois de 30 horas, né, de uma pós-graduação, a gente quer se jogar na cama, né? Fala pra mim se você não quer. Eu, quando faço pós-graduação, quando eu tô como aluna, eu chego, eu quero me jogar. Imagina dando aula. E aí, imagina você com 2 pré-adolescentes, né? Na época eles eram pré-adolescentes, né? Claro que meu marido ia falar assim, olha, tô pra você. E ele também ia querer atenção. E a gente cansada, mulherada, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Fala pra mim, como é que você fica aqui? Você que trabalha, né? Você que faz dupla jornada, tripla jornada. Eu sei que às vezes você faz porque você precisa financeiramente. Talvez você ache que precise. Talvez seja uma necessidade psicológica, talvez seja uma necessidade de sentido da vida, de realização. E talvez simplesmente seja a hora de você repensar. Então você que, né, tá na hora de parar, ou você que vai recomeçar, primeiro, não tenha medo. A gente nunca tá pronto, mas esteja pronta para começar. A gente sempre vai aprender, a gente sempre vai ter coisas que não sabe, a gente sempre vai ter coisas para contribuir.
E se você tiver que parar, também não tenha medo de se dedicar um pouco mais a coisas que são tão valorosas quanto, né, a carreira. Eu nunca me arrependi dos nãos que eu disse e dos sims que eu disse. Então, eu me senti hoje convidada a estar aqui. Algumas pessoas já vinham me pedindo, já vinham me perguntando. E com muito carinho, né? Eu acho que essa data casou muito bem para que eu deixasse registrado aqui, né? Minhas histórias aí de professora. E se você lembra de algum caso engraçado, né? Deixa aqui para mim, faça seu comentário, né? Faça seu registro, porque eu sei que existe sim aí nesses 10 anos. Eu passei pelo ITEPAC, pelo a UBRA, né? O CEUP-UBRA, a Universidade Católica do Tocantins, a UFT, e foi muito prazeroso, né? E se vocês me perguntarem assim, qual foi a melhor, eu acho que eu não consigo responder, porque cada uma teve um ponto muito significativo, cada uma teve desafios. Eu me lembro que em duas delas, nos momentos em que eu estava grávida, a sensação que eu tinha que eu ia ter o bebê, eu falava, gente, eu vou ter o bebê na sala de aula, né? E quando eu tive a Maria, um dia antes eu estava lá na UFT, um outro dia eu fui ganhar neném, e já na maternidade do Lucas, eu pedi um mês antes, eu tinha direito a um mês antes de licença, e aí eu curti esse descanso um pouquinho mais. Maria já era pequenininha, e aí com 2 crianças isso foi exigido de mim, e a gente se permitir resguardar a maternidade, pós-maternidade, entender que os nossos hormônios vão mudar a nossa cabeça, entender que a gente vai precisar sim se dedicar ao nosso corpo, se dedicar às nossas crianças, dar o peito. Eu sou muito feliz porque assim, amamentei por 2 anos, então, né, foi uma maternidade feliz. Aprendi muito, fiz muitas coisas erradas, né? Acho que errei mais do que contei aqui na sala de aula, errei também enquanto mãe. Em muitos momentos a gente, né, é 8 ou a gente é 80, então às vezes a gente é dura demais, às vezes a gente acaba sendo permissiva, ou a gente às vezes faz um pouco de confusão, mas é isso que eu queria deixar registrado aqui para você. E se você está passando por um momento de dúvida, de confusão na carreira, de como conciliar maternidade com carreira, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, a gente precisa acreditar muito no que é valor pra gente, porque a gente vai perder muitas coisas, né? Toda escolha tem perdas e ganhos. É óbvio que eu tive perdas com essa escolha, e é óbvio que eu tive ganhos, e aí fica pra mim o ganho. Eu não me arrependo, e eu super respeito cada um dos meus colegas, amo de paixão e adoro quando eles me convidam, então registro aqui também. Adoro quando eles me convidam para dar uma palestra, eles até brincam, você vem para trabalhar de graça, para trabalhar, né, como funcionária, você não vem, mas é que a palestra é uma vez cada quando, né? Então gosto muito de estar com os meus ex-alunos, que hoje são coordenadores de cursos, são professores, são pessoas que, né, estão em cargos muito importantes que a gente vê. Então, assim, são grandes consultores, palestrantes, e assim, com muito orgulho que eu parabenizo você, professor, você que foi aluno e que é professor, você que vai ser. E que a gente não deixe morrer essa profissão tão bonita. É sim uma grande bênção. Já foi mais importante, já foi mais valorizado. Mas enquanto a gente fizer registros como esse e a gente realmente, né, deixar esse legado para os nossos filhos de respeito, de amor, para cada professor, começando lá no jardim da infância, né, no ensino fundamental, em cada ano de vida, como que um professor pode fazer a diferença na vida de um aluno. Então, parabéns para você que faz isso com amor. Beijo grande em cada professor meu, em cada aluno que passou, que registrou, que ficou, que foi também, né? E fica aqui o meu feliz dia do professor para nós, professores.